Quando eu ouvi essa frase do título do episódio há alguns anos, ela me trouxe tantas revelações sobre mim mesma que eu resolvi que valia a pena compartilhar com vocês. Oi, meu nome é Júlia, esse é o podcast Por Onde Andam as Flores, e hoje a gente vai falar sobre solidão ou solitude, né? Como chamam hoje em dia. Na verdade, talvez seja bom já começar por aí, né? Hoje as pessoas elas diferenciam entre solitude e solidão, e a diferença é só o quão voluntário é o estar sozinho, né? Então, geralmente a solidão, ela vem quando a gente não tem não tem ali amigos, não tem uma companhia, né? Não tá sozinho por opção. Enquanto que a solitude, ela é mais uma escolha, né? Então você voluntariamente decide ficar sozinho. E eu não sei vocês, mas quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade de ficar sozinha. Eu morei sozinha por um tempo naquela época e eu odiava. Eu tinha aí uma necessidade de ocupar as minhas horas, né, de ter companhia, tudo para não chegar naquele momento em que eu ficaria sozinha e não teria ali uma função, né, ou algo em particular para fazer, ou alguém para me distrair. E eu percebo que isso é verdade para muitas pessoas, principalmente mulheres. E eu tava assistindo um vídeo esses dias e era um vlog de uma menina viajando sozinha. E, gente, a menina era uma fofa. Eu amei o vídeo, mas para além disso, né, me passou uma energia muito boa dela com ela mesma na viagem, né? Então, na verdade, ela começa o vídeo dizendo que ela reservou um hotel muito bom, porque ela não costuma gastar com tanta coisa, né? Não costuma sair tanto da cidade dela. Então, quando ela viaja, ela gosta de gastar dinheiro reservando ótimos hotéis, né? E eu falei, poxa, que diferente, né? Que legal, porque assim, eu sinceramente não é algo que eu priorizo, então achei legal até essa percepção, porque geralmente quando a gente fala sobre viajar sozinha, a gente vai mais pra vibe do hostel, né? Então, a galera fica mais em hostel, e aí ela fez essa escolha de ficar num hotel, assim, não só sozinha, mas ficar em um ótimo hotel, porque ela sabe que aquilo é importante pra ela, né? E algumas coisas me chamaram a atenção realmente ao longo do vídeo nesse sentido, porque, por exemplo, ela respeitava muito as vontades dela, né? E talvez isso pareça um pouco óbvio, mas a verdade é que mesmo quando a gente tá sozinho, a gente se molda um pouco, né? Pelas expectativas dos outros ali, até pelas nossas expectativas para nós mesmos, né? E eu senti que ela tava se respeitando tanto, sabe? Tipo, fazendo o que ela queria, o que ela se sentia confortável, mudando o plano se desse na telha dela e não se prendendo, né, a um ideal dela naquela viagem, um ideal daquela viagem. E isso me chamou muita atenção. Porque aí, voltando, né, no meu exemplo, quando eu vi essa frase do título, né? Na verdade, a frase inteira é: você não precisa ter medo da solidão, porque ela é você. E eu, sinceramente, não sei onde eu li isso, né? Não sei se é uma frase genérica da internet, mas eu lembro que quando eu li, conectou muita coisa. Porque eu só deixei de ter medo, entre aspas, né, da solidão depois que eu fiz terapia pela primeira vez e eu comecei de fato a me conhecer e a me respeitar um pouco mais, né? E foi aí que eu tive uma sacada que foi, gente, eu sempre odiei ficar sozinha porque eu era uma péssima companhia para mim mesma, né? Uma péssima companhia no sentido de eu não me conhecia, eu não sabia o que eu precisava, quando eu precisava. E eu era extremamente crítica, né? Então,
eu ruminava tudo de ruim sobre mim, sobre as coisas que tinham acontecido. Eu não sabia me acolher se eu estava bem, me acolher se eu estava mal. Eu não sabia o que eu gostava, né? O que que eu tinha que fazer ali para ter um pouco de entretenimento, de prazer. O que que me conectaria, né, à vida que eu quero. E, sinceramente, de certa forma, estar com outras pessoas realmente era um alívio de tudo isso, né? Então, é claro que eu não gostava de ficar sozinha, porque era inconveniente, era desconfortável, era uma oportunidade que eu não queria de entrar em contato com o quão perdida eu estava e com tudo de ruim que eu via na minha vida e em mim mesma, né? Então, de fato, pensar sobre a solidão ser eu não me consolaria em nada há alguns anos, porque eu era insuportável comigo mesma. E eu acho que esse padrão, né, não é tão incomum, né? Porque a gente tem, de fato, essa tendência à evitação, a gente tem, de fato, essa tendência a não querer entrar em contato com coisas difíceis. E querendo ou não, quando a gente está sozinho, a gente tem menos distração, né? A gente tem menos ali fugas do que realmente está acontecendo dentro da gente. E à medida que eu fui me conhecendo e me tratando, né, isso foi mudando e eu fui descobrindo com o que eu gosto, né, de gastar o meu tempo. Eu fui entendendo as minhas inseguranças, eu fui aprendendo a acolher essas inseguranças, fui aprendendo a reconhecer minhas qualidades, né? Fui aprendendo a reconhecer as minhas necessidades em cada momento e respeitar isso. E isso fez toda a diferença. Hoje eu amo ficar sozinha. Inclusive, eu estava assistindo esse vídeo porque eu tô doida pra fazer uma viagem sozinha, né? Me parece uma experiência maravilhosa, incrível, desafiadora, obviamente, mas uma experiência que eu nunca tive e que eu acho que vai me trazer muitas coisas positivas, então eu quero ter logo. Então, sinceramente, eu acho que solitude tem uma relação muito grande com autocompaixão, com autoestima, com autorrespeito. E, sinceramente, pensando sobre isso, a gente pode até transformar um pouco, né, da solidão em solitude, dependendo de como a gente se acolhe. Então, sei lá, se você queria sair numa sexta-feira e não tem ninguém que possa naquele momento, talvez faça toda a diferença você pensar: bom, tudo bem, amanhã eu tento fazer outros planos, ou tudo bem, né? Eu acho que eu vou tentar então aproveitar esse momento para fazer algo que só eu gosto, né? Ou que eu possa fazer sozinha. Em vez, né, de pensar, por exemplo, ninguém quer sair comigo, ou eu não tenho ninguém, ou ninguém se importa, né? Ou qualquer pensamento extremista e autodepreciativo que provavelmente não é verdade, ou não, pelo menos 100% verdade. Eu acho que aí entra a grande questão sobre autocompaixão, que é você ser um bom amigo, né, para si mesmo. Porque quantas vezes a gente não é o nosso pior inimigo, né? A gente absolutamente não se ajuda, a gente torna tudo pior, né? Isso acontece muitas vezes. E vai ser a maioria das vezes se a gente não se monitorar. E eu li esses dias que a autocrítica, ela é uma resposta à ameaça, né? À crítica. E muitas vezes a gente se vê como uma ameaça. Então, por exemplo, diante de uma falha, né? Diante de um erro, de um defeito, de algo que a gente não queria que fosse assim sobre a gente. E aí a gente se critica, né? A gente rumina aquilo, mas se criticar e ficar ruminando sobre aquele erro é muito pouco efetivo, né? Isso só faz a gente se sentir pior e não faz a gente melhorar. E é claro que todo mundo faz isso, né? E todo mundo tem que praticar a autocompaixão, mas eu acho que existe aqui uma particularidade, né, das mulheres, porque talvez essa questão de solitude seja sim um pouco diferente para os homens, já que eles sempre são muito mais incentivados socialmente a serem independentes, né? A serem autônomos, a terem hobbies. Inclusive, eu acho fenomenal esse boom dos hobbies, né? Essa viralização aí da promoção de ideias de hobbies, principalmente para mulheres, mas enfim, voltando.
Homens são muito incentivados a isso desde o início. Então, talvez para eles seja mais natural, mais fácil, menos novidade mesmo, né? E tem aquela frase, que eu não sei de quem é agora eu esqueci, mas que fala que os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. E eu acho essa uma das frases assim mais tristes que existem, mas infelizmente ela é muito verdadeira. Não é à toa, inclusive, que a gente vê tantos vídeos, por exemplo, de mulheres falando sobre a solidão da mulher que namora, né? Você não vai ver vídeos sobre a solidão do homem que namora, pelo menos eu nunca vi. E, obviamente, né, eu não conheço o relacionamento dessas mulheres, mas o quanto será dessa solidão que não pode ser atribuída a isso também, né? A se reconhecer somente a partir do relacionamento. Então, não entender os próprios gostos e necessidades, né? A ser talvez até uma má companhia para si mesmo, né? Porque, convenhamos, gente, um relacionamento ainda é vendido como a maior fonte de felicidade na vida de uma mulher. E eu acho que involuntariamente, não por escolha, né? Muitas de nós vão acabar se acomodando um pouquinho quando elas entram em uma relação, né? Tipo, ok, resolvi o meu problema, né? Então agora eu vou ser feliz, agora eu vou ter alguém para me validar, agora eu vou ter alguém para me agradar. E aí a gente esquece que é nossa responsabilidade, né? Nos fazer felizes, nos validar, nos agradar, nos cuidar, né? E cultivar essa individualidade. Porque aí entra outro ponto. Nossa, gente, hoje eu tô fazendo várias conexões, mas o ponto é: solitude não significa egoísmo ou egocentrismo ou não precisar das pessoas, né? A gente sempre vai precisar de pessoas, né? Nós somos seres sociais e valorizar os nossos momentos sozinhos não anula o valor dos nossos momentos com outras pessoas, né? A gente já tem muito bem consolidado, como eu já falei várias vezes aqui no podcast, que relações são um fator importantíssimo em termos de qualidade de vida e longevidade, inclusive, tá? E eu acho que as pessoas, elas têm confundido um pouco esses aspectos, né? Eu acho que a gente tem talvez se tornado um pouco mais individualistas, né? E eu acho que tem alguns bordões, né? Algumas ideias aí das redes sociais que colaboram muito para isso, sabe? Tipo essa ideia de amizade de baixa manutenção, né? O Drauzio Varela até já falou sobre isso, mas é verdade, a gente tem perdido um pouco o hábito de cultivar amizades. E eu digo cultivar no sentido de sair, né, de encontrar, de responder mensagem. Admito até que eu fale um pouco nesse aspecto. Mas eu falo também no sentido de sermos muito intolerantes às diferenças, né? A gente falou sobre isso também no episódio Você Não Cabe Numa Trend. Então a gente está um pouco intolerante às diferenças, aos defeitos, aos conflitos, né? E muitas vezes a gente vem assim com uma desculpa de priorizar a nossa saúde mental. Mas, gente, saúde mental não é sobre você evitar conflito, é sobre você lidar com ele, já que ele faz parte da vida e das relações, né? Não é sobre se isolar para não se desgastar nunca, tá? É sobre saber impor limites, sobre cultivar relações positivas, né? Não é sobre ficar na sua zona de conforto. É sobre saber quando sair dela e ter recursos para lidar com o que vai vir disso. Em resumo, gente, a solitude não é um recurso para todas as situações, não é uma desculpa para você ser egoísta, né? Solitude é um negócio muito legal que você pode cultivar enquanto cultiva também as suas relações. E eu acho que isso é tão psicóloga da minha parte dizer, mas é, como sempre, um jogo de equilíbrio entre as duas coisas. E, sinceramente, assim, considerando tudo que eu falei nesse episódio, eu sei que cultivar essa solitude, começar a fazer isso, né, dar o primeiro passo, pode ser muito desconfortável.
E eu acredito que vai ser desconfortável mesmo, né? Mas eu acho que é um desconforto que tem um propósito muito grande, né? Um desconforto que vale a pena, né? Porque, no fim das contas, a gente tem muitas relações, mas a gente não tá junto com outra pessoa o tempo todo. E principalmente, talvez a gente não deva depender de outra pessoa o tempo todo. Seja para se sentir bem, né, para se sentir completo, seja para fazer alguma coisa, né? Então, quem sabe você quer fazer uma coisa que mais ninguém quer, sabe? E você tem condições para isso. Então, por que você não faria, tá? Então, assim, eu acho que é um exercício de realmente começar, dar o primeiro passo para sair da sua zona de conforto. Eu sei também que existe uma grande questão, né, que a maioria das pessoas tem um medo muito grande do julgamento quando se trata de fazer coisas sozinhas. Então, começa aos poucos, sabe? Vai ver, tira uma tarde para ficar sozinha e cultivar de novo um hobby. Agora, se você entrar nas redes sociais, você vai ter várias ideias de hobbies, dos mais básicos aos mais complexos. Então, identifica, né? O que que você gosta, sei lá, o que que vai te dar um pouco de prazer naquele dia, o que que vai te engajar, que vai te fazer entrar naquele flow, sabe? Que você para de pensar sobre tudo, que você tá ali só aproveitando aquele momento. Isso é tão legal, sabe? Então tenta descobrir o que que te faz sentir assim. E aí depois, obviamente, quem sabe a gente vai cultivando outras coisas. Então sair para um lugar público sozinha, né? Eu ainda estou cultivando várias coisas nesse sentido. Já fiz várias coisas sozinha. Mas tem algumas coisas que estão na minha lista. Por exemplo, ir num restaurante e fazer uma refeição sozinha, né? E na minha bendita viagem, que vai acontecer, eu só não sei quando ainda, isso vai acontecer de ir no restaurante sozinha e várias outras situações vão acontecer. Então vai ser uma grande exposição. E eu tenho certeza que vai ser desconfortável em alguns momentos, né? Porque vai realmente me tirar da minha zona de conforto. Mas sei lá, hoje isso me empolga, né? Me deixa animada para descobrir como que eu vou lidar com isso, como vai ser depois, será que eu vou gostar, será que eu não vou gostar? Porque tudo bem, tem coisas que vai ver a gente não vai gostar mesmo, vai ver você não quer ir no cinema sozinha e tá tudo certo. Mas que você saiba reconhecer também os momentos em que você não quer estar sozinha e os momentos em que você quer estar sozinha, para que, de novo, estar com outras pessoas não seja uma obrigação, seja também uma escolha. Eu acho que isso faz muito bem para você, pra gente individualmente e para as nossas relações. Se você gostou desse episódio, deixa um comentário, me manda uma mensagem no Instagram e a gente se vê na próxima conversa.